turma. Eu sou a professora Ana Amélia. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje, a nossa aula vai ser sobre a história da agricultura. Eu vou compartilhar com vocês aqui a apresentação. Esta apresentação eu vou deixar disponível para que os professores possam passá-las para vocês e vocês possam, utilizá-las também para estudar o conteúdo. Estou tentando abrir aqui. Esse conteúdo, História da Agricultura, ele não é um conteúdo novo para vocês, né? Porque ao longo da vida escolar de vocês, né, dos anos de estudos que vocês já têm, vocês já, em algum momento, já estudaram sobre a história da agricultura, certo? A história da agricultura, ela se mistura muito com a história da própria humanidade. Por que se mistura com a história da própria humanidade? A gente vai conseguir discutir melhor isso ao longo da aula, e eu vou compartilhar com vocês aqui a apresentação. Deixa eu conferir. Certo. Muito bem. Aqui nós temos uma figura que mostra lá desde o homem das cavernas, né, com uma ferramenta feita provavelmente da pedra lascada, né, analisando a evolução. Depois a gente tem um homem também com uma ferramenta, já com pedra polida. Depois chega na tração animal, até chegar ao uso dos implementos e máquinas agrícolas. Essa evolução, ela se deu tanto no campo da ciência, da pesquisa, né, dos equipamentos cada vez mais modernos, mas também se deu na seleção de espécies vegetais e animais, né, tanto de grãos, quanto de hortaliças, de frutas, e também melhoramento do rebanho utilizado para alimentação, para produção de couro, de pele, de mel, de leite. Estima-se que as primeiras espécies humanas surgiram entre 6 e 7 milhões de anos atrás. É muito comum a gente ouvir alguém falando que o homem veio do macaco, o homem evoluiu do macaco. Só que a gente sabe hoje que não há essa teoria. A teoria que existe é que o homem, ele evoluiu a partir dos símios, que são os nossos antecessores. Então, como a evolução humana chegou ao homem sapiens, ou o macaco. Ou seja, o ser humano e os macacos têm um ancestral em comum. Logo, o macaco não está atrás da gente na evolução, ele está ao nosso lado. A gente, parando para analisar um pouco, rapidamente, passando pela pré-história, né, porque a história, a gente divide ela em etapas. Tem a pré-história e tem a história, dita história moderna, né? A pré-história, ela, lá no período paleolítico, tinha característica que o homem utilizava as mãos para lascar a pedra. A pedra lascada, ela era usada como instrumento para corte de carnes, para tirar a pele dos animais. O homem começou a utilizar o fogo nesse período para se defender dos animais. Eles viviam em pequenos grupos, se alimentavam de carniça, né, dos animais já encontrados mortos, abrigavam-se em cavernas, não utilizavam vestimentas e tinham um período de vida muito curto. Por quê?
porque as condições de vida não eram condições de vida boas, né? Ele tinha que lidar com o frio, tinha que lidar com a tempestade, tinha que lidar com todas as adversidades que a natureza oferece, né? Então, como eu falei para vocês, a divisão da história feita pela humanidade, ela é da pré-história e da história. A pré-história ela é dividida no Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. As eras que têm mais de 100 mil anos antes de Cristo, era quando o homem vivia da coleta e da caça e eram nômades, eles não fixavam residências e viviam em pequenos grupos. O período neolítico aconteceu de 10 mil anos a mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo. Foi quando ocorreu a Revolução Agrária. E o ser humano, ele tornou-se sedentário. O que significa? Ele não é mais caçador e coletor. Ele começou a domesticar as plantas, os animais, e ele consegue ter uma residência fixa. Neste período, surgiram as primeiras cidades. Depois tivemos a Idade dos Metais, que ocorreu mais ou menos há 5 mil anos antes de Cristo, com a descoberta de técnicas para fazer utensílios e instrumentos a partir dos metais, né? Então, a faca, os materiais para corte, utilizados também nas guerras. Isso aí foi quando o homem conseguiu fazer o manejo dos metais. No período neolítico, a gente teve grandes avanços. Primeiro foi a domesticação dos animais. O homem, ao invés de utilizar a pedra lascada, ele já manuseava a pedra, já era pedra polida. Também ele começou a confeccionar utensílios de barro, de cerâmica. Inventou a roda ela revolucionou o transporte, né? Paralela a isso, a domesticação dos animais, a descoberta da roda, já era possível fazer carruagens, né? Alguns instrumentos, alguns veículos semelhantes ao carro de boi, por exemplo, a carroça. E nesse período, a divisão do trabalho se dava da seguinte forma: os homens, eles eram responsáveis por proteger o grupo e fazer a atividade relacionada com a caça e com a pesca. Já as mulheres, elas ficavam incumbidas de criar os filhos, fazer artesanatos e desenvolver a agricultura. Então, volta e meia, a gente ouve falar que a agricultura foi desenvolvida pelas mulheres. Por quê? Enquanto o homem saía para caçar, as mulheres ali em volta das casas começavam a plantar aquelas plantas que eram utilizadas na alimentação. Então, aqui a gente tem uma foto que mostra vários artefatos, né, utilizados nesse período, no período neolítico, que ocorreu há cerca de 10 mil anos. Então, a gente observa aqui que essas pedras são bem polidas, bem lisinhas, né? Esse material era utilizado para o corte, era utilizado para escamar peixe, utilizado para tirar o couro de animais também. E nesse período surgiu a agropecuária, que ela surgiu principalmente em torno de grandes rios, como o rio Tigre, que nasce, tanto o Tigre quanto o Eufrates, nasce na Ásia, ele nasce na Turquia, passa pela Síria e Iraque. O rio Nilo, que passa por mais de 10 países africanos, até desaguar no Mediterrâneo, né, no Egito. O rio Ganges, que é da Índia, o rio Amarelo e o rio Azul, que são rios importantes na China. Então, nessas localidades surgiu a agricultura e próximos começaram a surgir as primeiras civilizações, né? Os primeiros povoados e foram evoluindo para as cidades. Por quê? As pessoas não precisavam mais morar no campo para produzir a própria comida. Elas podiam morar na cidade e comprar esses alimentos de outras pessoas que viviam da agricultura. Enquanto isso, eles se dedicavam a outros tipos de trabalho, como sapateiro, como confecções de roupa, né?
pequenos trabalhos manufaturados. Ao mesmo tempo que a agricultura evoluiu, no sentido da domesticação de plantas, a gente observa também que o quanto que essas plantas mudaram, né? Um exemplo bem interessante é a evolução do milho. O milho em inglês é corn, então aqui está escrito milho moderno. E esse outro desenho aqui é do teucinto. O teucinto, ele é um antecessor do milho. E o que significa isso? O milho, qual a gente conhece hoje, ele não existiu desde sempre, não. Só foi possível a partir do melhoramento genético. À medida com que o agricultor ele ia sempre selecionando o milho melhor para poder, quer dizer, o teucinto melhor para poder fazer o cultivo, ele ia pegando sempre aquele produto mais bonito, aquela planta mais resistente, e aí foi sempre escolhendo mais bonito, até chegar nesse milho que a gente conhece hoje. Tá bem? Então, a gente observa que a planta imagina, a planta do teucinto era ramificada, né? A espiga era chega a ser tipo o dobro, pouco mais que o dobro que uma moeda. A espiga de milho, como a gente conhece, tem várias linhas, várias fileiras de grãos de milho, né? Ela é bem mais cheia, né? A produtividade é bem maior, a produção é bem maior. Então, aqui a gente tem um exemplo do teucinto. O homem foi selecionando, até chegou nesse intermediário aqui, para depois chegar no milho, como a gente conhece hoje. Só que quando a gente fala de milho aqui, a gente vai lembrar de uma espiga alaranjada, às vezes mais amarela, e aquele milho de canjica, um milho branco, né? Mas existe uma diversidade muito grande de tipos de espigas de milho. Isso aqui na região dos Andes, ali no Peru, tem uma diversidade grande de milho, e no Brasil também. Se a gente for em territórios indígenas, a gente consegue observar vários tipos diferentes de milho cultivado por essas populações. Teve também a domesticação dos animais, como eu disse para vocês, porém, ao passo que as espécies vegetais foram muitas domesticadas, as espécies animais foram poucas, tá? Poucas espécies foram domesticadas. E o objetivo era que a família, a população, a vila ali, tivesse uma reserva de alimentos, sem precisar correr o perigo da caça, né? Então, ele vai ter ali no quintal ali um animal para produzir leite, para produzir lã, para produzir carne. E, além disso, o esterco daquele animal passou a ser utilizado para fertilização das lavouras, né, que aumentava a produção das lavouras também. Esses animais também eram utilizados para puxar arados, para fazer o cultivo de terras, para fazer o transporte de produtos. Então, eles eram muito bem empregados. Então, tem estudos que apontam que a domesticação dos porcos começou na região da Mesopotâmia por cerca de volta de 11 mil anos antes de Cristo. As ovelhas foram domesticadas entre 9 e 11 mil anos antes de Cristo. E o gado foi domesticado próximo ao que hoje a gente chama ali da Turquia e do Paquistão, por volta de 8.500 anos antes de Cristo. Então, o ser humano, ele sempre teve uma interação com o ecossistema da Terra, né, com os recursos naturais, que sempre foram explorados pela humanidade. Os grupos humanos viveram por muitos anos, milhões de anos, fazendo a coleta e a caça, né, a coleta de frutos e a caça. Porém, com a Revolução Agrícola, que ocorreu durante o período neolítico, houve a formação e o desenvolvimento das atividades agrárias e pastoris, né, que é a criação de animais, domesticando plantas e animais em diferentes áreas do planeta. Então, nesse desenho aqui, que é tirado de um livro, a gente tem destacado de amarelo aqui regiões onde surgiram produtos que a gente consome até hoje e que são produtos muito importantes. Aqui na América tem, por exemplo, o milho, a mandioca, a batata, tá? E a gente vai para outras regiões aqui, a gente vai ter aqui, nessa região aqui,
o porco, a galinha. Então, são alimentos que a gente consome até hoje, que são importantes até hoje, e é possível saber de onde que esses produtos saíram, né? E vários estudos mostram que a agropecuária ela contribuiu para o sedentarismo, ou seja, o homem não precisa mais morar num lugar na época do piqui, para comer o piqui, que é um alimento bastante nutritivo, acabou o piqui, ele tem que migrar para outro lugar para caçar um outro fruto do cerrado, por exemplo. Hoje em dia, a gente vai no supermercado, vai na mercearia, vai na feira municipal e a gente consegue encontrar diversos produtos, né? A gente não precisa nem cultivar esses produtos. Por quê? Porque tem pessoas especialistas na produção que estão produzindo esses produtos, seja para vender, exclusivamente para vender, ou, no caso da agricultura familiar, ele produz para o próprio consumo e o que sobra ele comercializa. Então, a agricultura e a pecuária se expandiram e foi expandindo e levado, né, assim, proporcionando com que houvesse o surgimento das cidades. Então, a cidade, ela depende muito do campo. Da mesma forma, nos dias atuais, o campo também depende da cidade, né? Porque a gente não tem mais aquele campo arcaico, as pessoas têm acesso à tecnologia, precisa, né, ter acesso à tecnologia, energia elétrica, escola, saúde. Então, hoje, essa relação campo e cidade, existe um setor que depende do outro. Agora nós vamos falar um pouco sobre a história da agropecuária no Brasil. Os povos indígenas que viviam aqui, eles tinham uma interação bem estreita com os animais, né? Tanto para caça, ou também para animais de estimação, né? Que eles chamavam de xerimbabos. E também esses animais faziam parte de suas crenças. Eu visitei há um tempo atrás um museu eu acho que é Xingu, lá no Nordeste. É um museu que foi criado num local onde tinha feito uma grande usina hidrelétrica. E lá a gente vê ossos, né, de crianças que tinham sido enterradas ao lado de uma flautinha e ao lado de um pequeno animal. Eles enterravam os animais junto com as pessoas, porque as pessoas tinham um apego muito grande com os animais. Com a chegada dos portugueses no Brasil, começaram a chegar também as espécies exóticas, né? Mula, cavalo, bovino, suíno, aves, gatos e cães, e com isso também as doenças desses bichos, né? Doenças que não existiam aqui, esses bichos chegavam e contaminavam também os animais nativos da floresta que já existiam aqui nesse território. Então, esses animais que chegaram, eles foram muito importantes para ajudar na colonização do território brasileiro, né, utilizado tanto para transporte de cargas, né, transporte de pessoas, transporte de matéria-prima e também para a alimentação. Vamos falar agora um pouco sobre a história da agricultura. Por quê? Antes dos portugueses desembarcarem no Brasil, os indígenas eles já tinham um jeito de viver nessa terra, de produzir nessa terra. E aí, às vezes, a gente pensa que o Brasil só passou a existir com a chegada dos portugueses. Não, já existia a sociedade aqui, as pessoas já tinham as organizações deles, né? Tinha a figura do pajé, tinha a figura do cacique, em alguns lugares é chamado de tuxaua, alguns povos indígenas não chamam de cacique, né? Chamam de tuxaua. Então, eles já tinham uma vida organizada aqui em várias nações indígenas, não era uma sociedade organizada como a gente conhece hoje, mas várias nações indígenas, né? Então, durante o século XVI, os portugueses começaram a escravizar esses povos indígenas, lembrando-se que eles chegam com cavalo, eles chegam com pólvora, chegam com armas, então, eles chegam com o poder, né? Enquanto que o indígena estava usando o arco e flecha, o português chega com a pólvora. Então, em seguida, no século XVII, a terra ela estava sob o controle da coroa portuguesa e ela passou à monarquia brasileira. E aí, a coroa e o império
elas doavam as terras para formar os grandes latifundiários, na forma de sesmarias. Lembra lá das aulas de história, sesmarias, capitanias hereditárias? Então, a gente aqui tem um desenho, é plenamente ilustrativo. O rei pegando um estado enorme e doando para um homem branco. Não quer dizer que o Mato Grosso foi doado, tá, gente? É só para ilustrar. E eles aqui felizes, né, militares aqui felizes, brindando. Então, era comum também que os latifúndios, eles invadiam terras que eram ocupadas pelos povos indígenas ou pelos caboclos, né, que era aquela população de pessoas brancas que se miscigenaram, misturaram com negros, misturaram com indígenas, e eram pessoas que não tinham posses, né? E aí essas pessoas viviam em terras, depois o latifúndio chegava, expulsavam eles daquelas terras e depois ia atrás da coroa pedir a posse daquela terra. Então, durante o ciclo do ouro, da cana-de-açúcar, do café, que aconteceu entre os séculos XVIII e XIX, as terras ocupadas fizeram os grandes ciclos de monocultura, lá no tempo da escravidão. Por quê? Eles precisavam de terra e precisavam de mão de obra. A mão de obra era escrava, trazida da África, usando força, usando de violência. A gente não pode romantizar essa época, porque foi uma época de muito sofrimento, e a gente não deve falar que eram os escravos, eles eram pessoas escravizadas. Porque parece simples, mas é diferente. Porque ele não era escravo porque ele queria, ele era escrava, porque alguém os escravizava. No início do século XIX, o modelo escravocrata ele entrou em declínio. Por quê? Os países ricos começaram a pressionar o Brasil e outros países para acabar com a escravidão. Inclusive, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Tá? O país que mais pressionou para o fim da escravidão foi a Inglaterra. Mas não foi porque a Inglaterra era um país bom, não foi por bondade, não. A Inglaterra produzia tecido, a indústria têxtil era forte para eles. E acontece que os povos negros, os negros escravizados, né, eles compravam roupa, eles tinham dinheiro para comprar roupa? Não, não tinham. Então, a Inglaterra queria que acabasse a escravidão porque ela queria vender os seus produtos para os brasileiros, tá? Também nessa época começaram a ter as revoltas, né? Os negros começavam a fugir das fazendas, formavam os quilombos, né? Que eram terras menos exploradas pelo latifúndio, aquelas terras que não eram as melhores, ou que era mais distante, o acesso era mais difícil, eles fugiam para essas terras e começavam a cultivar aquelas terras ali. A gente chama de quilombos. Já na segunda metade do século XIX, houve uma grande pressão para que redistribuíssem as terras que estavam só nas mãos dos latifundiários, para que pudessem dar condições para os camponeses produzir. Então, em 1850, as elites brasileiras criaram a Lei das Terras. Nessa lei, ficou determinado o seguinte: quem já tinha terra doada pela coroa, era só legalizar a posse. Tá? E quem não tem? Quem não tem vai ter que comprar. Tá bom. Será que é fácil assim? Então, os ciclos econômicos do Brasil, né, o ciclo do ouro, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café, que ocorreram entre os séculos XVIII e XIX, eles utilizaram mão de obra escrava para poder desenvolver atividades de monocultivo, né, desenvolver a monocultura. O que é monocultura? Mono é uma cultura. Então, tinham pessoas que só trabalhavam com produção de cana-de-açúcar, outros só trabalhavam com produção de café.
e parte, né, algumas regiões do país, como, por exemplo, a região aqui de Paracatu, de Goiás Velho, Ouro Preto, Mariana, Diamantina, eles destinavam, né, a principal atividade econômica era a mineração. Então, para isso, utilizava-se mão de obra escrava. A gente não deve falar que eles tinham escravos, porque ninguém quer ser escravo, ninguém queria ser escravo. As pessoas eram escravizadas, né? Com base na força, com base na violência, elas eram obrigadas a desenvolver, né, esse trabalho escravo. Lá no início do século XIX, esse modelo escravocrata, ele entrou em declínio, porque houve uma movimentação internacional para combater o tráfico de escravos, embora o Brasil tenha sido o último país do mundo a abolir a escravidão. Então, nessa época, também ocorria dos negros fugirem das fazendas e formarem os quilombos, né? Os quilombos eram territórios de resistência, né? Os negros fugiam, levavam suas sementes, faziam agricultura, e para poder fugir desse trabalho escravo, desse sofrimento todo. Os quilombos, geralmente, eram terras que o homem branco não tinha interesse, né? Às vezes eram terras montanhosas, ou terras mais longes, ou terras que não eram de qualidade boa, e quando era de qualidade boa, eram terras mais distantes, então eles conseguiam ir para essa região e poder desenvolver lá a agricultura. Então, já na segunda metade do século XIX, houve assim uma grande pressão da sociedade para poder fazer uma redistribuição das terras. Por quê? Antes, as pessoas elas conseguiram terras cedidas pelo Estado, certo? Deixa eu só dar uma conferida aqui se está ok, a apresentação está. Então, a elite brasileira criou, lá em 1850, a chamada Lei das Terras. E o que ficou decidido com essa Lei das Terras? Quem já tinha terra doada pela coroa podia legalizar suas terras e continuariam donos. E quem não tem, vai fazer o quê? Vai ter que comprar. Isso fez o quê? Garantiu ao latifúndio o direito dele de continuar tendo aquelas terras que eles ganharam da coroa. E isso foi bastante ruim, e até hoje a gente sofre com a concentração de terra, muita terra na mão de pouca gente. Que a gente vai voltar a esse assunto daqui a pouco. Então, nessa época, também lá por volta de 1900, a Europa entrou em crise, entre 1800 e 900. E muitos europeus começaram a migrar para o Brasil, na esperança que chegaria no Brasil, ia ter terra, ia ter condições de plantar, ia ter uma vida mais digna. Mas prometeram mundos e fundos para os europeus, mas quando eles chegaram aqui, não foi bem essa a realidade que eles encontraram. O latifúndio começou a utilizar o trabalho dos negros, agora pago, né? Porque a escravidão já tinha acabado, o trabalho dos caboclos e dos imigrantes. Isso foi muito utilizado principalmente no cultivo de café, no sul de Minas, São Paulo, Paraná. E nessa época também, gente, começaram a surgir as primeiras cidades. Surgindo cidade, tinha necessidade de ter agricultura ali, agricultura familiar, para produzir os alimentos que essa cidade consumia. Então, a agricultura familiar começou a abastecer essas cidades, né, com os mais variados tipos de cultivo. Esse cultivo utilizava mão de obra braçal, rotação de cultura, que é quando a gente planta uma cultura num ano, no outro ano planta outra cultura. O que mais? Utilizavam pousio, que é quando a gente fica uma época sem cultivar aquela área. Por que isso é utilizado? Para a gente acabar, diminuir a ocorrência de doenças de plantas, a doença fica no solo, diminuir as pragas, que também os ovos dos insetos ficam ali no solo.
Se você plantar milho, tira milho, planta milho, planta milho. O que acontece? A doença que já está ali está só esperando chegar a planta de milho para poder atacar a planta. O inseto que ataca o milho está só esperando a plantinha germinar para poder atacar a planta. Então, é importante quando o agricultor consiga deixar a terra um tempo sem cultivar. Então, só que esses agricultores, eles muitas vezes trabalhavam nas grandes fazendas, trabalhavam para outras pessoas. Eles não tinham terra própria. E aí eles faziam o quê? Pegavam a carroça, colocava a matula deles e iam embora procurar novas regiões que não tinha ninguém ali para poder fazer sua agricultura. Chegava lá, desmatavam, faziam seus roçados. Só que depois chegava o latifundiário, a terra já estava limpa, colocava aquelas pessoas para fora e falava: sai daqui porque esse aqui é meu. E aí falsificavam documentos de terra e mandava essas pessoas ir embora de novo. Então, a gente fala hoje que a agricultura familiar começou a surgir em torno das grandes fazendas. E por quê? Porque as pessoas produziam para o próprio consumo e o que sobrava vendia na mercearia, vendia no mercado local, na feira livre, trocava com o vizinho e fazia a economia girar e abastecia a mesa das pessoas, né? Enquanto o latifúndio, que antes usava trabalho escravo, agora ele começa a produzir para exportação, para mandar para fora. E aí a gente fala que teve, né, o crescimento das grandes cidades, a produção de alimentos também precisava crescer. E aí, gente, nessa época que os europeus chegaram no Brasil, o governo assentou essas pessoas em terras que não eram terras boas, principalmente no sul do país, mas também no Rio de Janeiro, na região serrana do Rio, onde é só morro, todo ano chove, tem deslizamento de terra, ali também teve colonização de europeus. Então, essas pessoas começaram a utilizar essas terras também na agricultura familiar, tá? Também fortalecendo a agricultura familiar. E aí a gente fala que a agricultura familiar ela é responsável por colocar comida na mesa do brasileiro, né? Só que a agricultura familiar, ao longo do tempo, ela nunca teve muita atenção. Os governos brasileiros sempre deram mais atenção para o agronegócio, para o latifúndio, para a agricultura de exportação. E isso é ruim porque a gente vai ver muitos alimentos que a gente come na mesa, na nossa mesa diariamente, que é posto na mesa, é produzido pela agricultura familiar. É o feijão, são as hortaliças, as frutas, o leite, o ovo caipira e até o frango de granja, sabia, gente? O frango de granja não é produzido pela Sadia, pela Seara. Essas empresas fazem parceria com agricultores para que eles possam produzir esses frangos. Então, gente, já no século XX, aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Com a guerra, teve uma evolução muito grande da ciência e da tecnologia. Então, as máquinas que eram usadas na guerra, os produtos químicos usados na guerra, passaram a ser utilizados na agricultura. Teve o motor, né, o motor para fazer o trator, o motor de combustão. E aí a agricultura começou a ser modernizada. E isso ficou conhecido como modernização conservadora. Por quê? O latifúndio já tinha terra, que o avô, bisavô, tataravô tinha ganhado do Estado, né? Tinha ganhado da coroa. Ele tinha terra, ele tinha mais capital, tinha mais poder, mais influência, estava ali na política, e agora ele tem terra e ele tem acesso à tecnologia. Tem acesso à semente melhorada, ao trator, ao agrotóxico. Então, para ele foi muito bom. Só que o pequeno agricultor, muitas vezes analfabeto, não tinha conhecimento de como trabalhar com banco, como fazer empréstimo em banco. Muitas vezes não conseguia nem fazer uma conta. Esses agricultores fizeram empréstimos nos bancos, deram a terra como garantia. Muitos não conseguiram pagar essas dívidas, perderam suas terras para o banco, se contaminaram por agrotóxico, poluíram rios, assim como os grandes. Os grandes também poluíram o rio. Começou a ter problema de erosão de solo, vários problemas ambientais. E aí, o que aconteceu? Muitos agricultores
tiveram impactos muito negativos, tá? E até hoje a gente consegue ver esses impactos da Revolução Verde como o êxodo rural, porque o agricultor sabia trabalhar de uma forma. Chegou a tecnologia, ele não conseguiu trabalhar. Por quê? A gente está falando de uma época que o analfabetismo era muito grande. Imagina a dificuldade que era para um agrônomo, por técnico, dar assistência técnica para os agricultores da região de Arinos, Flores de Goiás, Urucuia, Buritis. Hoje já é difícil, né, gente? Hoje, para o técnico visitar a propriedade já é difícil, porque são poucos técnicos. Mesmo tendo carros modernos, tendo telefone, esse diálogo com a Emater já é difícil. Imagina na década de 60, 70. Então, nesse tempo, muitos agricultores se contaminaram por agrotóxico, contaminaram os rios, contaminaram o solo, se endividaram, aumentou as doenças e pragas nas lavouras. Por quê? Você passa agrotóxico, você tem 100 insetos, mata 98% dos insetos. Você fala, nossa, que maravilha, matou 98% dos insetos. Só que aqueles dois que sobraram ali, eles sobraram porque eles são mais resistentes. Quando eles se cruzam e multiplicam, os filhos vão ser mais resistentes. Aí você passa um agrotóxico mais forte, vai matar 98%. 2% que ficaram são fortes. Eles vão reproduzir entre si, vão criar filhos mais fortes. Então a gente chama isso de seleção. Só que não é uma seleção natural como ocorre na vida, na natureza, né? É uma seleção artificial causada pelo uso de agrotóxicos. E nessa época, também, a gente pôde observar que foi a época que começou a inverter a população urbana e a população rural. Observe que na década de 40, 31% da população era urbana e 69% era rural. A população rural foi diminuindo, a urbana foi aumentando, e a gente chegou aqui na década de 90 com 26% rural e 74% urbano. Em 2010, eram 16% rural e 84% urbano. Então, as pessoas mudaram porque endividaram, porque perderam suas terras para banco, porque não tinha escola na zona rural, porque a saúde na zona rural era precária, porque a cidade também começou a desenvolver e oferecer empregos melhores. Então, por vários motivos, teve esse êxodo rural. As pessoas mudaram para as cidades. Mudaram para as cidades também as condições na cidade, apesar de ser melhores, mas também não era o melhor dos mundos, né? Também não tinha urbanização adequada, muitas vezes foram morar nas periferias, periferias perigosas, não tinham acesso a bons trabalhos. Então, foi assim, uma vida bastante sofrida para essas pessoas que mudaram do campo para a cidade. Então, a gente vai voltar um pouquinho para falar da Revolução Verde, que é uma revolução que ficou conhecida como Revolução Conservadora, porque não mudou a estrutura da classe, que continuou sendo excludente, continuou com concentração de renda, continuou com meio de produção. Exemplo, a terra. Olha, falei para vocês que a lei de terras impediu, por exemplo, o acesso dos ex-escravizados à terra. Por quê? Antes, algumas pessoas ganhavam terra da coroa, certo? Aí eles mudaram, quem tem terra tem, legaliza, bacaninha, e quem não tem vai ter que comprar. Eu pergunto para vocês, qual é a chance desse casal de negros aí que foram escravizados terem comprado uma terra própria? Será que eles tiveram acesso à terra própria? Será que os filhos deles tiveram acesso à educação, à terra? Os netos, os bisnetos? Quem teve acesso à terra? Os herdeiros da casa grande, certo? Esses herdeiros aqui já frequentavam escolas, já sabiam lidar com dinheiro, já tinha capital. Então, para quem tinha dinheiro, a modernização foi muito boa. Agora, para quem não tinha, ela foi excludente, tá? Ela deixou muita gente fora. Depois, né, já mais recentemente, em 1974, foi criada a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, chamada Embrapa,
E a Embrapa ela é o maior centro de pesquisa agropecuária do mundo para agricultura tropical. Ela é extremamente importante, porque ela trouxe novas tecnologias no manejo, nutrição e reprodução e melhoramento genético de plantas e animais domésticos para fins de consumo. Hoje, existem 43 centros de pesquisa da Embrapa que estão em todas as regiões do país. Então, muitas coisas que a gente consome em casa tem tecnologia da Embrapa ali. Tem uma pesquisa que viabilizou o aumento da produção de leite, viabilizou uma variedade de feijão resistente à praga, resistente à doença. Então, a nossa vida é cercada de tecnologia produzida pela Embrapa. Na região centro-oeste do Brasil, a Embrapa foi, por exemplo, responsável por tornar essa região grande produtora de carne bovina e de grãos. Paralelo a isso, gente, a gente teve também um grande desmatamento do cerrado, tá? Para poder entrar com a criação de gado e com a produção de grãos, houve desmatamento. Então, essa região, em 2020 e 2019, criava cerca de 74 milhões de cabeças de gado. E, mais recentemente, a Embrapa tem investido em pesquisa que é a produção de gado junto com a produção de madeira, né, de eucalipto. O gado fica na sombra e na mesma área é possível criar gado e produzir madeira. Isso chama integração lavoura-pecuária. Uma outra coisa interessante é que o Brasil, que na década de 60 produzia 3% das aves do mundo, em 2018 chegou a produzir 6% das aves do mundo. Ou seja, em pouco mais de em 58 anos, o Brasil dobrou a produção de aves. Também o Brasil aumentou bastante a participação na produção suína no mundo, tá? Isso aqui é o número de cabeça de suínos, tá? Teve uma queda aqui que ocorreu na década de 70 aqui, porque aconteceu a peste africana, né, que matava os suínos. Só que o Brasil, ele foi sendo mais importante aqui na participação do Brasil na produção mundial. Essa participação, ela aumentou e em 2020 o Brasil produzia cerca de 6,5% dos suínos no mundo. Em relação à carne suína, considerando 1960 até 2020, o Brasil produzia, lá na década de 60, em torno de 4,5% da carne suína do mundo, e hoje produz cerca de 6,5%. Então, aumentou, né, de maneira significativa essa produção. Na década de 70, ela estava aumentando, né, a produção, mas teve uma queda porque houve a peste africana, que é uma doença bastante perigosa para os suínos. Em relação à produção de carne bovina, o Brasil ele é responsável por cerca de 24,5% da produção mundial de carne, tá? O que é interessante, mantém balança comercial favorável, né? Mais um produto que o Brasil exporta. Por outro lado, grande parte do desmatamento da região do Cerrado brasileiro e da floresta amazônica se deve ao fato do Brasil ser um grande produtor de carne bovina. Além disso, como uma outra questão que acontece, importante, é que uma vaca produz cerca de 140 quilos de gás metano por ano. E o gás metano é um gás de efeito estufa, então aumenta o efeito estufa, é um gás bastante problemático. Então, a atividade pecuária é uma atividade interessante do ponto de vista econômico, mas é uma atividade que gera vários impactos ambientais. Um lado obscuro do agronegócio é, além, né, da degradação ambiental, é o trabalho escravo. De janeiro a 22 de março de 2023, do ano passado, né,
pouco mais de 2 meses, 837 pessoas foram resgatadas de situação análoga ao trabalho escravo na zona rural de várias regiões do país. O que é análogo? É aquela situação que é muito parecida com o trabalho escravo. Para ser considerado trabalho análogo ao escravo, não precisa ser pessoas negras, não precisa ser pessoas que são açoitadas, né, que são espancadas. Se o empregador não paga os direitos trabalhistas, não oferece condições de higiene adequada, de moradia adequada, de alimentação adequada, já pode ser, né, a depender de uma análise, ser considerada uma situação semelhante ao trabalho escravo. Recentemente, a gente viu aí nas reportagens que famosas marcas de vinho e de suco integral de uva, produtos caros, né, na região sul do país, que é considerada a região mais evoluída do país, utilizava de trabalho escravo para poderem produzir, né, o vinho, produzir o suco. O que é, assim, lamentável, uma coisa que o país precisa evoluir muito e fazer um combate, assim, 100% eficiente, tá? A gente observa que esse gráfico, ele teve mudanças ao longo dos anos. Antes de 96, 95, foram bem poucos, assim, 84 trabalhos escravos registrados. Isso pode ser devido à baixa fiscalização. Se não fiscaliza, ninguém fica sabendo, é como se o problema não existisse. A partir de 2001, 2002, começou a haver mais investigações sobre trabalho escravo. A gente chegou aí em 2003 com quase 5.000 pessoas em situação de trabalho escravo. Em 2007, 5.794 pessoas em situação de trabalho análogo ao trabalho escravo. Esse número foi diminuindo, e em 2020, 2021, esse número voltou a crescer. Provavelmente, esse aumento ocorreu porque, durante a pandemia, aumentou o desemprego, aumentou a pobreza, e muitas pessoas, assim, não tinham muita opção, e começaram a aceitar, tiveram que aceitar trabalhos desumanos, trabalhos que não pagavam direito, trabalho que não pagava carteira assinada, que não tinham condições básicas, condições mínimas ali para ser considerado um trabalho digno. Então, quanto mais a população for pobre, ela fica mais vulnerável ao trabalho escravo. Era isso que eu queria falar com vocês. Caso tenha dúvidas, favor entrar em contato comigo, ana.cordeiro@ifnmg.edu.br. Vai ser sempre um prazer poder estar com vocês, mesmo que de forma remota, mas eu estou sempre à disposição para tirar qualquer dúvida. Um abraço.